Então vamos lá, meus irmãos? Nosso cantinho da leitura. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 18 já. 18. Purificação íntima. Emmanuel, essa alma tão nobre. Chico Xavier, igualmente nobre. Então vamos lá. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, quem somos nós, este homem ainda mergulhados no universo das sensações? Vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, em Lei de Amor, essa observação profunda dos espíritos nobres, nos orientando que, em regra geral, como diz o Emmanuel, somos almas portadoras de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação, necessitadas de purificação. Retificação significa modificação do comportamento. E purificação significa modificação das nossas sensações, transcendência das nossas sensações. Então, a grande maioria de nós estamos à mercê das circunstâncias, do ambiente onde estamos, do cenário social, político, filosófico, tudo isso, financeiro, tudo isso nos atinge, nos causando sensações. Nosso organismo, estado de saúde,
que significa equilíbrio entre o psiquismo, a mente e o corpo. Então, ele diz que é necessário limpar as mãos. A limpar as mãos, ele está se referindo ao nosso comportamento. Porque o comportamento, ele é controlável por nós. As sensações já é algo bem mais complexo, porque as sensações, elas estão localizadas em nosso psiquismo. E o comportamento decorre das nossas conexões racionais, das nossas análises. Então, a sensação ela é muito mais rápida, justamente porque ela está em nosso psiquismo. É esse universo sobre o qual o nosso controle é quase nenhum. Então, meus irmãos, primeiro nós modificamos comportamento. Nós vamos ver em toda a obra de André Luiz, ele falando da nossa relação com o meio, com a sociedade, não é? Essa convocação em sinal verde, lá está, ele nos orientando comportamento, a limpar as mãos, retificação de rumo, de caminhada, procurar ambientes novos para que tenhamos sensações novas. Então, o nosso pensamento somente será alterado quando conseguirmos depurar as nossas sensações. As sensações mais primitivas, elas eram necessárias para a nossa sobrevivência. Mas hoje nós estamos num mundo civilizado e já temos condições de elaborar conexões através do nosso lóbulo frontal. Entretanto, o lóbulo frontal, ele precisa de tempo. Ele não é como nosso cérebro reptiliano, que é mecânico. Então, a maioria de nós vivemos na mecanicidade. Então, reagimos. Entretanto, conforme nós vamos amadurecendo e o nosso comportamento permanece incompatível com o nosso estado já de madureza, nós vamos entrando em conflito conosco mesmo, sentindo necessidade de retificar aquele comportamento, talvez modificar o tom de voz, as expressões faciais, nas nossas relações, aprender a ouvir com qualidade, fazer uma escuta mais qualificada. Vamos então modificando isso que é o exterior, mas que é tão necessário. Porque quando nós mudamos a maneira como nos relacionamos, nós estamos utilizando aí a nossa faculdade mediúnica, que é essa função de senso e de percepção. E a nossa percepção, ela vai se expandindo. E nós vamos então percebendo que vai acontecendo uma alquimia na nossa intimidade e que nós vamos modificando também as nossas sensações diante dos mesmos fatos que anteriormente nos abalavam. A nossa sensação, ela vai se depurando, vai se transformando em sentimento. Então, alimpai as mãos, pecadores. Pecado significa errar o alvo. Equívoco está no caminho
que não é exatamente aquele traçado por nós mesmos antes da encarnação, aquele que significa a nossa missão. Então, purificar o coração, essa é a nossa responsabilidade enquanto servos de Jesus. Primeiro, comportamento, depois, naturalmente, prestando maior atenção a nós mesmos, fazendo meditações, um mergulho íntimo, nós vamos então purificando as sensações e o nosso mundo interno vai se tornando iluminado. Que Jesus nos abençoe.